Gente, voltamos aqui para mais um podcast, Pode Inovar na Amazônia. Hoje a gente vai receber uma pessoa bem bacana, um querido aí, o Rafael Teodósio. Ele desenvolve um trabalho bem bacana numa instituição chamada UIT. E seja bem-vindo aí, Rafael. Obrigado. Queria te agradecer aí pela presença, para falar um pouco sobre tecnologia, inovação, sustentabilidade com a gente. Top. E falar um pouco desse mundo das startups. E vocês vão gostar muito do trabalho que o Rafael desenvolve. Rafa, no primeiro bloco a gente sempre faz uma pergunta, né? Uhum. Como é que é a tua vida, o teu currículo? Conta um pouco pro pessoal de casa, como é que você chegou até essa entrevista agora? Legal. Gente, então, sou o Rafael Teodósio e muito legal estar aqui trocando ideia. Espero que essa conversa impacte aí várias pessoas, né, que estão curtindo aí o podcast. Muito legal a iniciativa também. E, bom, Obrigado. Eu sou formado em administração, né? Meus pais, eu sou cearense, né? Meu pai é cearense. Não tem sotaque não, cara? Não tem, porque tô aqui desde os 4 anos. É Manauara. Então já é amazonense. Manauara puro aí. E eu vim para cá com meus pais buscando a oportunidade na região. E eles não têm, né, uma escolaridade avançada, mas eles começaram a empreender aqui. Sensacional. E aí eu fui criado por pais empreendedores. Então, para mim, o empreendedorismo desde cedo é a saída da bolha, né? O cara ter uma vida boa, ter uma vida de liberdade. O empreendedorismo, para mim, é a porta, né? Então, eu cresci com isso. Então, quando eu fui saindo daquela fase que todo mundo quer medicina, engenharia, né? Eu falei, cara, quero administração, essa parada aí. Quero aprender a técnica, né? Por trás do empreendedorismo, o que eu faço para expandir negócios, crescer e tudo mais. E fui já bem convicto em entrar nesse curso de administração. Então, passei pelo curso de administração. No final, tinha um projeto que começou a lidar com startups de empresa júnior, a professora Olinda Marinho, bem conhecida aí no ecossistema de inovação e startups também. E ela... Tu formaste no Amazonas? Foi aqui no Amazonas, na Uninorte. Tá. Lá tinha uma empresa júnior. E aí começaram -se a tratar sobre startups quando na sala de aula não se falava sobre isso, de administração ainda. Não se falava muito sobre startups, estava no começo ali. E eu me encantei quando juntou a parte de empreendedorismo com tecnologia. Aí eu, né, vi assim muitas oportunidades e comecei a empreender já desde a faculdade. E comecei a empreender com startups desde a faculdade. Daí eu fiquei 2 anos, não ganhei dinheiro nenhum, né? Fiquei batendo cabeça com produto, com várias coisas ali, buscando parcerias, fui atrás, bati na porta do Itaú, bati na porta de um monte de empresa assim para apoiar meu projeto. Alguns responderam, a maioria não, né? Tinha apoio da Saraiva, consegui apoio da UEA, fiquei movimentando ali 2 anos rodando em círculo e não chegando em lugar nenhum. Por que eu digo isso? Porque o cara tem que empreender para ganhar alguma coisa, né? E aí eu aprendi muito nessa época, veio a oportunidade de trabalhar, né, no programa prioritário do INDT, que tinha conquistado na época essa parte de startup, investimento. E aí eu, como estava lidando muito nesse cenário de startup, me convidaram para aprender sobre esse mundo, para ajudá-los nesse programa. Então fiquei aprendendo com uma turma de São Paulo, que era o pessoal da ACE na época, e aprendi muito com a turma de lá, né, e aplicar os conhecimentos aqui. E aí comecei a ver dia após dia várias rodadas de investimento, né? Os investidores, a expectativa do investidor, como que a startup se portava. Então fui para o outro lado da moeda. Comecei a ver o outro lado da moeda do investimento. E aí fiquei 4 anos, né, nessa jornada, auxiliando vários empreendedores. E aí veio o convite para fazer parte da UIT, né, pela FPF Tech, auxiliar nesse projeto da incubadora. E hoje estou aqui, graças a Deus, né, falando contigo, participando desse projeto fantástico que é o UIT, que é um esforço nosso diário de fazer com que o empreendedor aqui nosso da terra e empresas investidas tenham competências ali, né, adicionadas que a gente não tem de base, infelizmente, é diferente de outras culturas, né, que o empreendedorismo já é incentivado desde cedo, da gente corrigir esse gap e conseguir ter mais negócios lucrativos, né? Os erros que eu cometi lá atrás, que eu tive que aprender, são todos unificados aqui, junto com outras pessoas da UIT também, para fazer com que esse empreendedor tenha uma ideia, ele consiga viabilizar isso no negócio, não fique eternamente nessa ideia, não fique, né,
só sonhando com um projeto ali, mas ele seja prático, pragmático, crie um protótipo, teste isso, veja se tem negócio. E aí é um pouquinho da jornada. Eu me especializei pela Fundação Getúlio Vargas, né? Aí eu participei de muitos eventos com o Facebook, por exemplo, convidado para ser mentor do Facebook num projeto chamado Estação REC, que é um projeto voltado para a prática de informática para a educação de pessoas mais carentes, né, que não têm acesso à programação. O Facebook tem um projeto desse. Aí mentor do avaliador do FINEP, né, que é um programa de investimento dos 3 níveis lá do FINEP Centelha, e vários outros momentos interessantes que foram agregando na minha jornada. Acumulei, né, e venho acumulando muitos conhecimentos. Hoje venho tendo experiência com o pessoal da Startse, né, o XBay, que inclusive indico, né, para quem puder fazer, que tem experiência com o pessoal lá da Waze, o fundador da Waze, galera do Vale do Silício, que traz esse conhecimento. Muito legal. A gente pega e joga tudo isso na WIT para a turma ter o melhor que tem de mercado e poder viabilizar os seus negócios. Muito legal. Rafael, a gente estava até conversando agora em off aqui, antes da entrevista vir para o ar. Eu acho que um dos maiores obstáculos para você montar uma startup é o velho dilema da gente ter uma ideia e a gente conseguir tirar do papel para a gente transformar para a vida real, né? Sim. Num país que hoje o empresário, o empreendedor, ele é realmente meio que maltratado, né? Porque a gente tem que matar o leão todo dia e na verdade era para ser o contrário, né? O empresário, o empreendedor que gera emprego, que gera receita, ele era para ser tratado a pão de ló, mais incentivado. Infelizmente não é. Torçamos para que isso mude, né? E que o cenário fique diferente. Mas qual é o grau de dificuldade de você... Eu não sei se foi um dos pontos que te fizeram a ter essa ideia do trabalho que tu desenvolve. E aí eu queria que tu explicasse melhor sobre a questão dos investidores e toda essa captação que você faz, essa consultoria. Foi um pouco daí que tu teve essa ideia de buscar essa visão um pouquinho além mar, de ajudar as pessoas a entender como funciona a startup e, acima de tudo, pegar uma ideia e não deixar ali mirabolando, ela transformar e materializar essa ideia. Tem alguns desafios que nessa jornada, eu pude ler diversos modelos de negócios diferentes. Eu analisei mais de 300 pitches de negócio, para te ter uma ideia, nesses últimos anos. Muitos modelos de negócio, acompanhando muitos empreendedores de perfis diferentes. E aí eu fui descobrindo alguns padrões que nós temos. Alguns até culturais, que com certeza, de outros ecossistemas, a gente precisa aprender um pouco. Claro que é uma troca, né? Nós temos coisas a ensinar e nós temos também várias coisas a aprender. E existem alguns concorrentes do empreendedor, principalmente aqui brasileiro, principalmente com startup. Porque empreender sem ser com startup, empreendedorismo tradicional, já é difícil. É um desafio. Empreender com startup é um desafio em dobro. Porque o cara está criando uma empresa que ele não sabe nem se vai ter cliente querendo comprar. Esse é o primeiro desafio de quem está empreendendo com startup. O empreendedor tem a ideia, já sabe como é que vai ser as telas, isso tudo a gente consegue criar, imaginar. Só que existe uma forma da gente encurtar esse processo, prototipando essa ideia e entregando o mais rápido possível na mão de quem vai usar. Ouvindo feedback, cobrando, ver se vão comprar mesmo. O quanto antes isso acontecer, melhor. Então, né, o vilão disso, o perfeccionismo. O empreendedor de startup perfeccionista, ele às vezes pode ser um gastador de muito dinheiro, que ele quer deixar o produto perfeito para poder lançar. Então, nenhuma das grandes startups que a gente vê hoje, que já são empresas, Google, Netflix, não começaram assim. Tem um caso clássico da Apple, né? O Steve Jobs era muito isso, né? Era perfeccionista ao extremo, né? Pois é, então assim, é interessante algumas até entrevistas dele, né? Pessoas perguntando, poxa, o que aconteceu com um determinado projeto que a gente passou 7 anos aí desenvolvendo dentro de casa, né? Ele falou, a gente estava olhando só para o que a gente era capaz de fazer. Quando ele começou a perceber que o cliente dele, né? O cliente dele era os clientes ali, tinha que estudar a experiência desse cara para poder desenvolver o produto, aí a Apple virou o jogo. Com certeza. Aí a Apple virou a Apple. A gente tem muito aquela história que você estava falando lá, da questão de estudar. Quer dizer, é aquela história de sair um pouco da casa, né? Sair da Porque casa. Se você está dentro de qualquer que seja o projeto, em qualquer área,
Se você não tiver um pouco de visão de fora para dentro, você vai achar que tá tudo bem, obrigado. Você vai ficar naquele... O papel aceita tudo, né? Exatamente. Vai ficar naquele mundo achando que aquilo ali vai rodar a qualquer momento, do jeito que quiser, e não funciona bem assim, né? A gente vê hoje aí o ChatGPT, por exemplo, né? Todo mundo falando ChatGPT. Os caras do ChatGPT estão lá do Vale do Silício desde 2015, batendo cabeça com esse negócio. Eu acho que o tempo de realização. Agora, a questão da startup quando você vai criar uma startup com a intenção de vendê-la, subsequente, você se pressiona, né? Eu acho que uma vez você criar um produto, isso é opinião minha, né? Você materializa esse produto para esse produto agregar valor e você fazer uma venda. Mas, gente, a gente vai terminar nosso primeiro bloco aí. Eu vou continuar esse papo com o Rafael já. Um abraço. No coração da Amazônia, a energia pulsa. Imagine um futuro onde a energia não é apenas eficiente, mas inspiradora. Onde a tecnologia não é apenas funcional, mas transformadora. A Energin está moldando esse futuro hoje, oferecendo soluções em energia focadas em pessoas e no meio ambiente. Energia que inspira, tecnologia que transforma. Somos Energin Sustentabilidade. Saiba mais em energiam.com.br. Gente, voltamos aí. Rafael, vamos... Tu estava me falando do trabalho que tu desenvolve lá na WIT, e eu queria que você falasse aí para os nossos amigos de casa esse trabalho de consultoria de captação dos investidores para aquele mundo de quem tem uma startup e a adequação total dessa startup para cumprir ou para atrair o investidor que você está ali flutuando no mercado e que o teu trabalho é de captação em relação a isso. Eu achei muito interessante. Queria que a gente falasse e um pouco da WIT como um todo hoje, tá? Isso. Então a gente pega hoje, por conta dessa nossa experiência, a gente consegue ler um pitch de negócios e já ver com o ponto de vista do investidor, né? Ler um problema, um modelo de negócio, qual a fase de maturidade. Inclusive isso para quem está empreendendo é muito importante, porque você está empreendendo com uma startup, existem diferentes níveis de investimento no decorrer do caminho. Existe um investimento próprio para quem está na fase da ideia, com um valor específico, né, formas específicas de negociação. Existe um investimento para quem já está com um produto legal, um aplicativo vendendo e provando que tem um modelo de negócio ali, que tem, né, oportunidade. Uma coisa mais consolidada, né? Consolidada aí, os níveis começam a aumentar de investimento. Normalmente vai ser um fundo ou um anjo um pouco antes, né? Então, assim, existem diferentes níveis e cada um deles vai ter uma agulha, uma régua um pouco mais pesada, né? Quanto mais aumenta ali o nível de maturidade, o nível de resultado que a startup consegue captar, mais é o nível de cobrança, o nível de exigência. Então, a gente pega, entende os modelos de negócio que vão para a WIT, né? De empreendedores que vão pedir o suporte da WIT, e a gente já começa a ver ponto a ponto de cada aspecto desse de negócio, onde que está o potencial, onde que está os pontos a melhorar. E é exatamente sobre isso que trata a WIT. A WIT não só ela diz o que o empreendedor ali, olha, teu pitch está assim, assim, assado, isso é uma consequência. Mas a gente pega todo um conceito, né, e vê o que é problema dentro de uma startup, né? Tem empreendedor que fala que o problema é a falta da solução dele. E não é. O problema é isolado, ele está no mundo lá fora, está acontecendo e você percebeu aquele problema e criou uma ideia aqui de aplicação para resolver aquele problema. Então, nos primeiros meses de um empreendedor, a preocupação dele é essa. Ver se aquele problema realmente é algo comercial, é algo que ele, com a tecnologia, o MVP, né, como chama, o mínimo produto viável ali, ele consiga resolver. Depois, se tem comercial, se tem cliente, se tem um potencial de mercado ali, quando ele consegue essas duas coisas... Aí é a tal da lead, né? O famoso o market fit, né? Existe o problem market fit, que é o problema aderente ao mercado ali. O problem solution fit, né? A solução que encaixa no problema que o cara identificou.
encaixou, resolveu, né? Eu vejo a vida do usuário antes e a vida do usuário depois da minha solução estar aplicada. Aí eu vejo as métricas, melhorou isso, aquilo, aquilo. Isso o empreendedor tem que ter muito bem. E a maioria não tem, acredita? A maioria não tem. Você perguntar quais são os KPIs que você monitora a evolução do teu negócio. Saber se esse teu produto realmente resolve a vida de alguém. Cara, não sei. Eu sei que provavelmente vai resolver. Então, muitos níveis de investimento não é o provavelmente. Ele quer saber a tendência, né? Eu já comecei a testar com uma tendência de usuários, 20, 30, 40, e os resultados são esses. E agora chegou a hora de aumentar, porque o investidor de mais alto nível, ele precisa saber se aquela curva inicial de clientes não foi sorte. Se não for o acaso, não for os parceiros ali próximos que compraram. Não, eu quero saber se realmente... Ou seja, cada investidor vai ter um perfil de cobrança diferente. Então, a gente prepara, né, os empreendedores que, se eles estivessem sozinhos no mercado, eles iam bater muita porta, que não é problema também. Tá? O empreendedor tem que bater porta, tem que conversar, tem que falar com gente, tem que sair do prédio, né? Tem que sair do post-it, do Canva, tem que sair de ficar só nisso e ir de fato a campo e verificar se tem viabilidade, quem pode ser os parceiros. E a WIT, ela vai dando norte, essa né? base de conhecimento aí. O que talvez, por exemplo, o que a gente vê na prática, né? Isso acontecendo na WIT. O empreendedor que talvez demorasse 2 anos para tomar uma decisão de mudar do segmento ou ir para o mercado tradicional, ele toma em 3 meses, 6 meses. Que a gente encurta toda essa experiência que ele deveria. Vocês fazem uma consultoria, né, também, né? A consultoria. Mentoria, consultoria. A gente avalia, né? Temos um diagnóstico que avalia o modelo de negócio deles, das startups. Parte comercial, parte jurídica. Tu tem quantos clientes hoje? Hoje são 10 startups. Legal. Estamos fechando o ano com... Tudo tecnologia? Tudo tecnologia. De vários segmentos. Produtividade, educação, parte da indústria também, indústria 4.0. A gente começou a WIT há pouco tempo, né? Faz um pouco mais de um ano. Então a gente pegou vários segmentos ali para ver qual deles a gente consegue agregar mais, outros que a gente aprenderia com eles. Está sendo uma troca, né? Os startups estão ensinando também para a gente. Então a gente está aperfeiçoando o nosso modelo de negócios WIT dentro da FPF Tech e a gente conseguindo melhorar cada mês aí, vendo a melhor forma de ajudar os empreendedores. Legal. E Paulo, fala um pouquinho da Fundação Paulo Feitosa aí. A coligação da WIT na Paulo Feitosa. Como é que surgiu isso aí? A FPF, ela já é uma instituição de muito impacto social, né? Tanto na parte da educação, desenvolvimento de software, automação industrial. A cultura da FPF é muito colaborativa, parte da metodologia ágil. Tá? Então, a tratativa da FPF começou com startups no programa prioritário, investindo em startups. E aí nós percebemos o potencial, né, de investir nessas startups. E aí sentiu-se a necessidade interna de ter uma área própria para isso. Uma área própria para cuidar de startups, tanto internas, de colaboradores, que têm ideias, startups também incríveis, e externas também, de empreendedores do ecossistema. Você, por exemplo, tem uma startup que é um apoio da WIT, aí a gente vai lá conversar, entender o projeto, saber os potenciais. E aí, se a gente vê sinergia ali, cara, vamos em frente, vamos fazer uma parceria, que a gente ajuda a captar um investimento, enfim, ajuda a startup a ter um investimento para o desenvolvimento dela, tá? Então, hoje a FPF tem várias linhas de negócio, né? Tem a parte da ETEC, que é a escola técnica, para automação industrial, vários conhecimentos, a parte de desenvolvimento de software, automação industrial, e a parte da WIT agora, né, pegando esse serviço de startup, e a gente vai ter também um projeto muito grande que vai sair lá da WIT, que vamos anunciar daqui a uns dias aí. Legal. Fechar algum ponto que vai também maximizar essa ajuda para o ecossistema. Então, assim, morre de colar mesmo toda essa bagagem que a WIT está trazendo para projetos tanto internos como externos, né? Casa muito com a cultura da FPF. Legal. Deixa eu te falar outra pergunta. A questão da biotecnologia. Vocês atuam nessa área também, não? Estamos atuando. A gente está dando suporte para uma startup de impressora 3D que está com um projeto aí, está para iniciar, né? Ele está essa parte mais burocrática no começo ali, mas o conceito é que ele utilize filamentos com base em bioativos da Amazônia. Os filamentos da impressora, né? Que hoje são
plásticos, outros tipos de material, pesquisar linhas aqui de bioativos da Amazônia para fazer esses filamentos. Aí, de repente, Legal. se tornar uma exportadora de tecnologia. Né? Eu tô te perguntando isso porque, no decorrer do próprio podcast, eu tenho entrevistado bastante professores da UEA, de tecnologia, enfim, da própria UFAM. E a gente percebe que essa questão da Amazônia é uma coisa fascinante, né? Sim. Essa questão da biotecnologia, de aproveitar os recursos variáveis, né, de uma grandeza absurda que a gente tem no nosso ecossistema. Então, eu percebo que existe esse movimento, né? Sim. E isso, a gente falando de investidor, é muito atrativo, né? É, muito atrativo. A pegada da bio cresceu bastante, né, do ano passado para cá. Os projetos não surgiram agora, já tinha alguns que já estavam em andamento, e agora com esse momento que a gente está vivendo, né, fala-se muito de Amazônia mundialmente, agora os projetos de bio têm mais potencial porque tem mais investidor também interessado em investir, porque aumentou, né, a tese da bio aumentou, logo existe grupos de investidores que estão interessados em... Então uma coisa vai puxando a outra. Os empreendedores que começarem agora ou já estavam em trabalho de desenvolvimento da bioeconomia, eles têm muita possibilidade de captar um investimento. Esse é o momento para quem está empreendendo com bioeconomia. É um excelente momento para captar investimento. É porque a gente vive uma ordem mundial, né? A ordem da sustentabilidade. Sim. Gente, a gente vai fazer mais um break e já voltamos. Um abraço. No coração da Amazônia, a energia pulsa. Imagine um futuro onde a energia não é apenas eficiente, mas inspiradora. Onde a tecnologia não é apenas funcional, mas transformadora. A Energin está moldando esse futuro hoje, oferecendo soluções em energia focadas em pessoas e no meio ambiente. Energia que inspira, tecnologia que transforma. Somos Energin Sustentabilidade. Saiba mais em energinam.com.br. Gente, voltamos. Nesse último bloco, Rafael, eu queria te fazer duas pontualidades aí, tá? Primeiro, a gente falou de startup, falou da parte dos investidores. As pessoas, os empreendedores que te procuram, a gente tem um panorama do perfil dessas pessoas? Nós temos dois perfis macro. Nós temos um perfil mais acadêmico, alguém que está começando a jornada empreendedora. Tá? Nós atendemos esse perfil? Atendemos. E nós temos um perfil mais, digamos, né? Um perfil ali que é um empresário, às vezes já tem seus empreendimentos, já tem uma estrutura, know-how. Né? A gente tem empresários que já são consolidados lá no nosso board, né? Já venderam suas empresas, já estão assim numa fase muito legal para empreender com startup, porque ele já está estável, ele tem recurso próprio para poder iniciar uma prototipação ali, já tem know-how, equipe, né, já tem os seus braços direitos, já tem todo um network e consegue inovar, né, com uma tecnologia, já tem muita bagagem de mercado. Então, diferente do acadêmico, que ainda vai iniciar a jornada, ainda vai apanhar no mercado, ainda vai testar, ainda vai lidar com contador, abrir empresa, tá no nível 1 ali, né? O empresário já mais em casca grossa ali, já passou por muito perrengue, ele está muito preparado para empreender com startup, porque ele já lida com risco, ele já sabe. Então nós temos esses dois principais públicos. E são totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes. Né? Nós temos um público aqui um pouco mais sonhador, com menos capacidade de fazer um modelo de negócio. E outro público ali mais empresário, ele já está mais pró em fazer, né, um modelo de negócio, testar. Ele já não está mais para... Não que o outro esteja para brincadeira, nenhum dos dois estão. Mas um tem mais tempo até, talvez, para arriscar ali, né? O cara mais jovem, às vezes não tem tanta circunstância da vida para se preocupar, tá? E o outro mais ali, ele não tem mais, assim, não quer tanto tempo enrolando para ver se... Não, é mais prático, mas quero saber se esse negócio vai dar liga, porque senão testa o outro. Entendeu? É que nem eu tava falando um dia desse, né?
eu vejo muito os empreendedores da atualidade divididos em duas classes. Os sonhadores, na verdade são três. Os sonhadores, os idealizadores e os realizadores. Eu me encaixo na questão terceira aqui, de realizadores. O que são essas diferenças? É aquele acadêmico, mas que não sai daquilo ali, estuda, e não sai daquilo ali, né? Não consegue evoluir. Aí eu tenho que aquele estuda, mas é aquele que vai ali dar um passo, aquela questão do risco, nem todo empresário, empreendedor, sabe lidar com a questão do risco, né, Rafael? O risco faz parte da nossa profissão, só que tem gente que não entendeu isso ainda, né? E o risco de você fazer vingar um negócio ou que esse negócio não dê certo, ele tanto é complicado quando é negativamente, mas você imagina dando certo. E é o que eu sempre falo, dando conselhos, dando palestras. Eu acho que quando você pensar que pode dar errado, e se dá certo? E se der certo? A ideia foi minha, a ideia foi sua. Então eu acho que o empreendedorismo, ele hoje está muito atrelado a duas vertentes. Ou é aquela pessoa que realmente vai lutar, vai arregaçar as mangas, vai estudar, que é fundamental, mas acima de tudo, transformar aquilo que aprendeu em realidade, executando, e aquela pessoa que estuda porque o papai e a mamãe falou que tem que estudar, ou porque o meu amigo... Mas só que estuda e não sai daquilo ali, né? Então eu acho que hoje é bem nítido isso, né? Dentro do nicho empresarial, né? É isso mesmo. E, Rafael, o nosso terceiro bloco da nossa entrevista, eu sempre abordo temas de sustentabilidade, que é um dos fortes do nosso podcast. Dentro da tua área, que principalmente é de startup, trabalha com tecnologia, com inovação, cara, a gente tem vivido um cenário apocalíptico, mundialmente falando. Muita confusão, né? Muita confusão. Então a gente tem calor absurdo, tempestade, seca, inundação, guerra, tsunami, temperatura da Groenlândia derretendo o gelo, níveis do mar aumentando. Enfim, eu tenho queima na Amazônia, uma coisa absurda, isso que a gente está vivendo em Manaus, né? Uma coisa totalmente fora do controle. Eu queria saber o seguinte, as startups, tanto a nível Brasil como mundial, elas têm se preocupado e elas têm, acima de tudo, trabalhado para ser sustentáveis? Olha, com relação à Amazônia, às vezes é até difícil, né? Até, infelizmente, eu digo que eu não vejo uma movimentação tão grande. Poderia ter mais movimentações e apoios, né? Governamentais, enfim, para potencializar desafios onde as startups resolvem esses problemas. É bem complicado isso. De um panorama geral, eu vejo que as startups, algumas mais avançadas, até buscam seguir parâmetros de sustentabilidade, até porque viram requisitos, né, de investidores de alto nível. Tem níveis de investimento internacionais que exigem essas métricas de ESG, sustentabilidade, para poder investir naquela empresa. Se eles estão preocupados ou não com o meio ambiente, aí já é às vezes uma outra discussão, né? Às vezes é mais por conta que uma coisa é fato, as novas gerações consumidoras, elas estão exigindo mais isso das empresas, essas características de sustentabilidade, né? Então a menina jovem lá que quer comprar um cosmético que não tenha sido testado em animais, o outro que quer que o carro, né, elétrico tenha, né, de fato uma característica sustentável em comparação com o carro a combustão. Ou seja, as novas gerações estão vindo com uma pegada de consciência maior da sustentabilidade. Isso está fazendo as empresas se moverem mais para adotarem mecanismos de sustentabilidade para se comunicar com esses novos públicos consumidores. Se eles querem salvar ou não a Amazônia, aí já é uma consequência que, graças a Deus, está vindo por meio dos clientes que estão forçando um pouco a barra e trocando de marca.
Sim. Né? Então hoje não tem mais aquele vínculo, né, de marca como tinha antigamente, né? A pessoa não só compra se for Nestlé, né? Não, se aparecer uma outra marca entrante que está cumprindo com vários requisitos ali de sustentabilidade, ele chama muita atração desses novos públicos. Então as startups, empresas mais tradicionais, elas acabam tendo que se adaptar a esse novo cenário por conta de uma exigência de mercado que está surgindo muito forte. Eu acho também que, fora tudo isso que você falou, que você está corretíssimo, Rafael, cara, eu acho que é uma oportunidade de um diferencial. Com certeza. Tá? Então, por exemplo, você tem várias formas de ser sustentável, né? Você vê uma empresa lá que se preocupa com essa vertente e uma outra que não, no mesmo nicho, no mesmo ramo, hoje é tão forte essa palavra sustentabilidade, e eu percebo, e isso faz a diferença, e eu percebo que as pessoas realmente estão, que é um movimento que começou lá atrás, né? Uhum. Começou ecologia, depois ecossistema, depois meio ambiente, e agora a sustentabilidade. Então, eu entendo que realmente as pessoas estão entendendo que se a gente não cuidar do planeta chamado Terra, vai acabar tudo, né? E isso influencia no nosso dia a dia. Uhum. Né? Não adianta a gente se preocupar em ter uma empresa bacana, gerar emprego, ter uma empresa diferenciada, se as pessoas que estão com a gente não compactuam de uma mesma filosofia, e que dentro dessa filosofia a gente tem a sustentabilidade, né? Uhum. Cada vez mais. É uma discussão que é muito legal. Inclusive, o que está muito em alta hoje é a questão dos carros elétricos. Né? Sim, eletromobilidade. A combustão tem gerado uma confusão, você vê na internet, né? A pessoa, mas carro elétrico não é sustentável, o carro a combustão é melhor, não sei o quê. Então, as pessoas têm que parar e sair da discussão política ali e verificar de fato o que plante uma árvore, né? Abre, né? Plante uma árvore. O que se abre de possibilidade da discussão. Plante uma árvore no então, meio dessa confusão toda. Plante uma árvore. Já vi várias discussões legais sobre a parte elétrica, né? Do carro. Por exemplo, a bateria de um carro elétrico demora muito tempo para ela ser trocada ali, né? Fica um tempão e fora, depois que ela é usada, pode ser usada como power bank. Uhum. Eu sou entusiasta do carro elétrico, né? Uhum. Eu acho que é algo fantástico, está no seu início, ali no sentido comercial. Né? Grandes marcas já estão vindo. Na verdade, aqui já é uma Brasil. realidade, né? Já é uma realidade. As chinesas aí estão investindo pesado aqui no Brasil, né? Automóveis, já rodam aí quilômetros aí lá para São Paulo. Então, é algo que está vindo agora com força e que vai abrir vários outros mercados, né? Com certeza. Nessa área do elétrico e gerenciamento disso tudo. Mas que também abre muitos negócios para as startups que tem interesse, né, em investir na parte do elétrico. Vai gerar grandes demandas aí de soluções de gestão, várias outras. Quando acontece uma ruptura dessa de mercado, né, você vê a IA, por exemplo, ChatGPT. O ChatGPT abriu um novo leque de IA, né, a maturidade de inteligência artificial que está mudando os paradigmas. E lá no Vale do Silício, o pessoal diz que quando acontece algo desse tipo, as novas Apples, Facebooks, né, que vão surgir, as grandes empresas, têm um leque aí de 6 a 9 meses para se posicionar no mercado. Normalmente, essas startups são as que estavam trabalhando já há 3 anos ou mais nisso. Aí vê o time do mercado, né? Por exemplo, você é da área da energia, então você já tem um know-how, estrutura, que quem estiver começando hoje não vai talvez conseguir aproveitar, né? Talvez existe um gap, né? De trabalho. Um time, né? Existe o empreendedor ele precisa estar ciente de todas essas variáveis, né? Gente, obrigado aí. A gente está finalizando aí mais essa entrevista. Obrigado, Rafael. Foi um grande prazer. Foi muito bacana o papo. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa conversa que envolveu muita tecnologia, sustentabilidade, inovação. E eu queria dizer para o Rafael que eu estou bem surpreso e feliz de saber que tem uma empresa no nosso estado, na nossa cidade, que faz um trabalho tão bacana, que é o que vocês fazem lá na IT. Espero que a gente possa fazer algumas parcerias aí pela frente. Certeza. E muito obrigado por mais uma audiência. Agradecer acima de tudo o Papai do Céu, que sem ele a gente não estaria aqui. E pedir a Deus que abençoe a todos aí. Forte abraço. Tchau, tchau.